O telefone tocou às 3 da manhã. O número na tela era o dela. Aquele número que você conhece de cor, aquele que você já discou tantas vezes que seus dedos fazem isso sozinhos. Estava ali, luminoso, pulsando na escuridão do quarto. O problema é que ela havia sido enterrada na quinta-feira anterior. Ele ficou olhando para a tela por alguns segundos, paralisado. O coração acelerou, a mão tremeu. E então, contra todo o instinto de autopreservação, ele fez a única coisa que um ser humano faz quando vê o nome de alguém que ama. Não importa o que a lógica grite. Ele atendeu. Do outro lado, silêncio. Não o silêncio vazio de uma ligação muda. Era outro tipo de silêncio, denso, com presença, como se alguém estivesse do outro lado segurando a respiração. E então, a respiração veio. E depois, uma palavra só. O nome dele, pronunciado exatamente do jeito que ela sempre pronunciava, com aquela inflexão específica que só ela tinha, que nenhuma outra pessoa no mundo usaria daquele jeito. Isso não aconteceu num filme. Não foi roteirizado por ninguém. Aconteceu numa cidade comum, com uma pessoa comum, num celular comum, numa noite de quinta-feira como qualquer outra. E não foi a única vez que algo assim aconteceu. Pense por um momento no objeto que está no seu bolso agora. O seu celular. Ele tem a sua voz gravada em mensagens de áudio. Tem as suas fotos. Tem o histórico de todas as pessoas que você já amou, brigou, perdoou e perdeu. Tem as últimas palavras que você trocou com cada uma delas. Tem os contatos de pessoas que já morreram e que você não conseguiu apagar. Porque apagar pareceria definitivo demais. O celular não é um aparelho, é uma extensão de quem você é. É o objeto mais pessoal que existe na vida moderna, mais do que qualquer outro, porque ele carrega não apenas dados, mas vínculos, conexões emocionais com peso real. E quando uma pessoa morre, o celular dela continua existindo. O número continua ativo por meses. A caixa postal ainda guarda a voz. As fotos ainda estão lá. Os contatos ainda aparecem na agenda de quem ficou. Agora pense nisto. Você já viu o nome de alguém que perdeu aparecer na tela do seu celular por engano? Um bolso que discou sozinho? Uma chamada acidental? Por uma fração de segundo, antes que o cérebro processe a informação e lembre que aquela pessoa não está mais aqui, o coração acelera. Há um milissegundo de esperança pura e irracional. Esse milissegundo revela algo sobre nós que não gostamos de admitir. Nunca desligamos completamente. Nunca aceitamos o fim com a totalidade que fingimos aceitar. E se o vínculo emocional é forte o suficiente para fazer o seu coração disparar diante de um engano, o que dizer de pessoas que não receberam enganos? Pessoas que receberam ligações reais, de números reais, de aparelhos que não deveriam mais funcionar? Existe uma informação que as grandes operadoras telefônicas nunca divulgaram publicamente. Não porque seja confidencial por lei, mas porque não há explicação técnica satisfatória para ela, e empresas do tamanho de uma operadora de telecomunicações não colocam no relatório anual coisas que não conseguem explicar. Durante os anos 1970 e 1980, engenheiros de telecomunicações nos Estados Unidos começaram a registrar internamente uma série de chamadas tecnicamente impossíveis, ligações originadas de linhas que haviam sido fisicamente desconectadas, chamadas realizadas a partir de números cancelados meses após a morte dos titulares. E em pelo menos um caso documentado internamente, uma ligação originada de uma linha que havia sido removida do sistema, cortada e cujo endereço estava demolido. Os engenheiros que tentaram rastrear a origem dessas chamadas relataram algo que os perturbou de uma forma diferente da perturbação técnica. As próprias ferramentas de análise apresentavam um comportamento anômalo durante o rastreamento. Leituras inconsistentes, dados que não fechavam, como se o sistema estivesse tentando localizar algo que existia fora dos parâmetros que ele conhecia. Essas ocorrências nunca chegaram ao público. Circularam internamente, foram arquivadas e permaneceram no tipo de gaveta que as empresas reservam para aquilo que não tem solução e não tem conveniência. Mas há um detalhe que atravessa quase todos esses registros internos
e que nenhuma coincidência consegue explicar com conforto. As chamadas impossíveis ocorriam quase sempre no mesmo intervalo de tempo, entre 3 da manhã e 3 horas e 17 minutos da manhã. Esse horário tem um nome entre pesquisadores do paranormal. Chamam de Hora do Diabo. E a lógica por trás do nome é mais antiga do que qualquer tecnologia. Na tradição cristã, Cristo teria morrido às 3 da tarde. 3 da manhã seria a inversão direta desse momento, o ponto mais distante da hora sagrada. O horário em que a barreira entre o que existe e o que não deveria mais existir seria, segundo essa tradição, mais permeável. Você pode descartar isso como superstição. É um direito seu. Mas os engenheiros da AT&T não eram religiosos documentando visões. Eram técnicos documentando anomalias em sistemas que eles construíram e que naquele intervalo específico de tempo se comportavam de formas que contrariavam tudo o que sabiam sobre como esses sistemas funcionam. E quando um engenheiro olha para um sistema que ele mesmo construiu e não consegue explicar o que está acontecendo dentro dele, isso não é superstição. Isso é um problema. Em 2008, a investigadora de homicídios Kim Noriega trabalhava num caso que havia esfriado havia 2 anos. Uma mulher havia sido assassinada em Sunrise, na Flórida, e apesar de todo o trabalho da equipe, de todas as perícias, de todos os interrogatórios, o caso permanecia sem solução, sem suspeito concreto, sem a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça. Noriega havia dedicado centenas de horas àquele caso. Conhecia cada detalhe do arquivo, conhecia o nome da vítima, os lugares que ela frequentava, as pessoas que a cercavam. Era o tipo de investigadora que leva o trabalho para casa, não por escolha, mas porque não consegue desligar. Numa noite de terça-feira, o telefone pessoal dela tocou. Ela reconheceu o número imediatamente. Era o número da vítima, o número que constava no arquivo do caso. O número que ela havia discado dezenas de vezes durante a investigação, tentando encontrar pistas nas ligações anteriores. Noriega ficou parada olhando para a tela. Atendeu. Do outro lado, estática. Aquele chiado característico de uma linha ruim, de um sinal fraco, de algo tentando atravessar uma distância maior do que a tecnologia foi projetada para cobrir. E então, dentro da estática, 3 sílabas, pronunciadas com dificuldade, como alguém falando de dentro da água, como uma voz chegando de muito longe. Não era o nome de Noriega. Era outro nome. Um nome que não constava em nenhum documento do caso. Um nome que ela nunca havia ouvido em 2 anos de investigação. No dia seguinte, ela inseriu aquele nome no sistema. O suspeito que havia escapado de todas as buscas anteriores estava ali, conectado à vítima por um vínculo que nenhuma das entrevistas havia revelado. A peça que faltava, pronunciada numa linha que havia sido cancelada 14 meses antes da ligação. O caso foi resolvido. Agora pare e pense na implicação real do que acabou de ler. Não na dimensão sobrenatural, na dimensão lógica. Se o contato veio de alguém que já não está aqui, e esse contato tinha uma intenção específica, tinha uma informação precisa, tinha um propósito claro de resolver algo que havia ficado inacabado, isso significa que do outro lado existe consciência, existe memória, existe a capacidade de observar o que acontece aqui e de intervir quando algo está errado. Isso não é o sobrenatural como entretenimento, isso é o sobrenatural como evidência de algo que a ciência ainda não tem linguagem suficiente para nomear. E por falar em ciência, o que os pesquisadores mais sérios do mundo dizem sobre tudo isso vai surpreender você de uma forma que você não está esperando. A maioria das pessoas assume que a ciência e o inexplicável estão em lados opostos, que onde a ciência entra, o mistério sai. Que explicar é o mesmo que destruir. Mas há um grupo de cientistas que passou décadas estudando exatamente o tipo de fenômeno que este vídeo aborda, e o que eles encontraram não destruiu o mistério. Aprofundou ele de uma forma que nenhuma história sobrenatural conseguiria fazer sozinha. O Dr. Pim van Lommel é cardiologista holandês. Não é um entusiasta do paranormal. Não escreveu livros de autoajuda espiritual. É um médico que conduziu um estudo clínico rigoroso, publicado na revista científica The Lancet,
uma das publicações médicas mais respeitadas do mundo. O estudo acompanhou 344 pacientes que sofreram parada cardíaca e foram reanimados, pacientes que estiveram clinicamente mortos, sem atividade cerebral detectável, por períodos variados de tempo. 18% deles relataram percepções verificáveis ocorridas durante o período em que estavam mortos, não sensações vagas. Percepções verificáveis. Informações que não poderiam ter obtido por nenhum meio convencional, porque seus cérebros não estavam funcionando no momento em que essas informações foram registradas. Van Lommel chegou a uma conclusão que perturbou a comunidade médica. A consciência não é produzida pelo cérebro. O cérebro pode ser um receptor, um canal, mas a consciência parece existir independentemente dele. Agora, conecte isso ao que você ouviu nos capítulos anteriores. Se a consciência não mora no cérebro, ela não morre quando o cérebro para. Ela existe em outro lugar, em outra forma, em outra frequência. E frequências podem ser captadas. Frequências atravessam barreiras. Frequências chegam a aparelhos que foram projetados exatamente para captar e transmitir sinais. O Dr. Rupert Sheldrake, biólogo formado em Cambridge e pesquisador em Harvard, desenvolveu o que chamou de teoria do campo mórfico. A ideia central é que a consciência existe como um campo, da mesma forma que existem campos gravitacionais e eletromagnéticos, invisível, mas real, mensurável em seus efeitos, mesmo quando não é diretamente observável. E então vem o detalhe que vai fazer você olhar diferente para a estática que aparece em quase todos os relatos deste vídeo. Aquele chiado branco que as pessoas descrevem antes de ouvir a voz, aquela interferência que precede o contato, é tecnicamente idêntica a algo que os físicos chamam de radiação cósmica de fundo. É o eco do Big Bang. O som residual da criação do universo, presente em todas as frequências, em todos os lugares, o tempo inteiro. Quando você ouve estática num telefone, está ouvindo, em parte, o universo inteiro vibrando ao fundo. E se a consciência é um campo? E se esse campo existe nas mesmas frequências em que o universo ressoa desde o seu início? Então a pergunta não é se é possível que os mortos se comuniquem através de aparelhos eletrônicos. A pergunta é por que não acontece com mais frequência. Depois de anos catalogando relatos de contatos telefônicos com falecidos, pesquisadores de diferentes países, que nunca se comunicaram entre si, que viviam em culturas completamente distintas, que investigavam o fenômeno a partir de perspectivas diferentes, chegaram independentemente às mesmas conclusões, não sobre a origem do fenômeno, sobre os padrões dele, porque há padrões. E quando padrões idênticos aparecem em relatos separados por décadas, por oceanos, por idiomas e por visões de mundo completamente diferentes, isso deixa de ser coincidência e passa a ser dado. O primeiro padrão é o da brevidade. Nenhum relato credível e documentado descreve uma conversa longa. Não existe registro verificável de alguém que tenha tido uma conversa de meia hora com um falecido através de um aparelho eletrônico. O que existe são palavras isoladas, um nome, um aviso de uma frase, uma declaração curta e direta, como se o esforço de atravessar fosse imenso, como se a energia necessária para que aquela comunicação acontecesse fosse limitada e preciosa, e apenas o essencial conseguisse passar antes que a conexão se perdesse. Pense no que isso implica. Se fosse alucinação, se fosse elaboração do luto, se fosse a mente criando aquilo que quer ouvir, as pessoas ouviriam conversas longas. Ouviriam exatamente o que precisam ouvir, na quantidade que precisam ouvir. A mente não se autocensura quando fabrica conforto. Mas o que chegou foi sempre o mínimo necessário, nunca mais do que isso. O segundo padrão é o do propósito. Os contatos documentados não são aleatórios. Em todos os casos com registro verificável, a ligação tem uma razão clara. Um aviso antes de um perigo iminente, uma despedida que não aconteceu em vida, uma informação que estava faltando para resolver algo que ficou inacabado, uma declaração que nunca foi pronunciada quando ainda havia tempo. Nunca é uma ligação sem motivo.
Nunca é alguém do outro lado apenas querendo conversar. É sempre algo que precisava ser dito e não foi, ou algo que precisa ser feito e ainda não foi. Como se do outro lado existisse uma lista, uma conta aberta, e o contato acontece exatamente quando essa conta precisa ser fechada. O terceiro padrão é o mais difícil de ignorar, porque é o mais verificável de todos. Em todos os casos documentados com seriedade, o aparelho envolvido apresenta comportamento tecnicamente impossível. Não apenas improvável, impossível. Um celular destruído pelo impacto de um acidente que realiza chamadas por 11 horas. Um aparelho desligado dentro de uma gaveta numa casa vazia que origina uma ligação. Um número cancelado há mais de um ano que aparece nos registros da operadora como origem de uma chamada real. Não é apenas uma voz que chega, é sempre uma anomalia técnica verificável acompanhando o evento. Como se o fenômeno precisasse deixar uma prova. Como se soubesse que sem a prova ninguém acreditaria. E agora que você conhece os 3 padrões, quero que você faça uma coisa. Pense em qualquer relato que você já ouviu sobre esse tipo de experiência, de alguém próximo, de alguém que você conhece ou conhece alguém que conhece. Aplique os 3 filtros. A mensagem foi curta? Tinha um propósito claro? Havia algo tecnicamente estranho com o aparelho? Se a resposta for sim para os 3, você não está diante de uma história. Você está diante de um dado. Que há um caso específico, onde esses 3 padrões aparecem simultaneamente. Documentado por uma fonte que você não vai conseguir questionar com facilidade, porque a fonte é a polícia. Em setembro de 2007, na cidade de Stoke-on-Trent, na Inglaterra, um operador da central de emergências atendeu uma ligação às 2h43 da manhã. Não havia voz do outro lado. Havia sons de ambiente. O operador seguiu o protocolo padrão para chamadas silenciosas. Anunciou que estava ouvindo, pediu que a pessoa do outro lado respondesse se precisava de ajuda e permaneceu na linha. A chamada durou 4 minutos e 12 segundos. Durante esse tempo, o operador descreveu nos registros oficiais ouvir o que chamou de tentativas de comunicação, como alguém que não consegue formar palavras direito, sons que sugeriam esforço, como se algo estivesse tentando atravessar uma resistência que não conseguia vencer completamente. Uma viatura foi enviada ao endereço de origem da chamada. Os policiais encontraram a porta destrancada. Entraram e encontraram Dorothy, uma mulher de 67 anos morta há aproximadamente 72 horas, sentada na cadeira da sala, sozinha, sem nenhum sinal de que alguém havia entrado ou saído da casa durante aquele período. O telefone fixo estava fora do gancho, sobre a mesa da cozinha. A investigação que se seguiu tentou encontrar uma explicação técnica para a chamada. Verificaram o aparelho, verificaram a linha, verificaram os registros da operadora. A chamada havia sido realizada. Constava no sistema. Origem confirmada. O telefone fixo daquela casa, naquele endereço, naquele horário. Nenhuma explicação foi encontrada. O caso foi arquivado nos registros oficiais da polícia de Staffordshire, com uma classificação que raramente aparece em documentos policiais. Porque policiais são treinados para encontrar explicações, são avaliados pela capacidade de encontrar explicações, e admitir que não encontraram é institucionalmente desconfortável. A classificação foi origem da chamada indeterminada. Indeterminada. Não inexplicável, porque essa palavra implicaria que tentaram explicar e não conseguiram, o que levantaria perguntas que o relatório não estava preparado para responder. Indeterminada. Como se a origem simplesmente não houvesse sido encontrada. Como se o sistema tivesse registrado uma chamada que não deveria existir e a única saída honesta fosse admitir que não sabiam de onde ela veio. Dorothy estava morta há 3 dias. Estava sozinha. O telefone estava fora do gancho sobre a mesa da cozinha. Aplique os 3 padrões que você aprendeu no capítulo anterior. A mensagem foi curta? Eram sons, tentativas, o mínimo que conseguiu atravessar. Sim. Havia um propósito claro? A chamada levou a polícia até ela. Alguém foi encontrado que de outra forma poderia ter ficado ali por muito mais tempo. Sim.
havia uma anomalia técnica verificável. Uma mulher morta há 72 horas não origina chamadas telefônicas. O sistema registrou uma que não deveria existir. Sim, 3 de 3. E isso está num arquivo policial, num documento oficial de um órgão público que existe para registrar fatos, não para criar histórias. Agora há uma última camada neste caso que quero que você considere antes de chegarmos ao encerramento, porque ela muda completamente a forma como você vai olhar para tudo que ouviu até aqui. Dorothy estava sozinha quando morreu, aparentemente sem ninguém para notar sua ausência por 3 dias. Mas algo notou, algo percebeu que ela estava ali, que ninguém havia chegado, que o tempo estava passando e fez a única coisa que estava ao alcance fazer. Há algo que nenhum dos casos deste vídeo revela diretamente, mas que está presente em todos eles, escondido entre os detalhes, esperando que alguém perceba. Em todos os relatos, em todos os casos documentados, em todos os arquivos policiais e registros de operadoras, há sempre alguém do lado de cá que atendeu, que ficou na linha, que ouviu até o fim, mesmo com a mão tremendo, mesmo com o coração disparado, mesmo sabendo que não deveria ser possível. Ninguém desligou. E isso diz algo sobre nós que é mais perturbador do que qualquer anomalia técnica, mais revelador do que qualquer registro policial, mais honesto do que qualquer teoria científica sobre campos de consciência e frequências cósmicas. Nós não desligamos porque não conseguimos, porque há uma parte de nós que se recusa a acreditar que o fim é realmente o fim, que a última conversa foi mesmo a última, que aquela pessoa do outro lado da linha, que conhecia o seu nome do jeito que mais ninguém conhece, simplesmente parou de existir num determinado momento de uma determinada tarde e que não há nada mais. Os mortos podem estar ligando porque ainda tem algo a dizer, porque há contas abertas, despedidas não ditas, avisos que não chegaram a tempo, declarações de amor que a vida não deu espaço suficiente para acontecerem. Mas talvez, só talvez, eles também estejam ligando porque nós ainda não desligamos. Porque o vínculo tem 2 lados. Porque a linha que conecta 2 pessoas não é cortada apenas quando uma delas parte. É cortada quando as 2 concordam em encerrar a chamada. E nós não concordamos. Você ainda tem o nome de alguém que perdeu salvo no celular? Não conseguiu apagar porque apagar seria definitivo demais? Então você sabe exatamente do que estou falando. Você sabe o peso daquele contato que permanece na agenda como uma promessa que ninguém fez, mas que ninguém quer quebrar. Os casos que você ouviu hoje são reais. Os registros existem. Os padrões existem. A ciência séria está olhando para isso com atenção crescente e sem as respostas fáceis que o bom senso gostaria de ter. Mas a pergunta que fica, a que vai continuar com você depois que este vídeo terminar, não é se os mortos conseguem ligar. A pergunta é o que você faria se o telefone tocasse agora e o nome na tela fosse de alguém que você perdeu e você soubesse, antes de atender, que do outro lado haveria apenas alguns segundos, apenas o essencial, apenas o que nunca foi dito. Você atenderia? Se você já viveu algo parecido com qualquer um dos casos deste vídeo, se você conhece alguém que viveu, se há uma história guardada que você nunca contou porque não sabia se alguém acreditaria, conta nos comentários. Sem julgamento, sem ceticismo, só queremos ouvir. E se você quer continuar investigando esses casos, a próxima história é ainda mais perturbadora do que tudo que você ouviu hoje, porque ela não envolve apenas uma ligação, envolve uma conversa inteira, gravada, com data, hora e nome do interlocutor identificados pela operadora. E o interlocutor estava morto há 3 anos.